Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o resultado do segundo trimestre da Klabin, uma empresa que está exposta aí ao setor de commodity. E aí, direto ao ponto, no resultado do segundo TRI 2023, o que a gente observa é que o volume de vendas caiu 15%, especialmente aqui no mercado externo. E aí a gente observa que, em relação ao volume de vendas, no segundo trimestre de 2023, o mercado interno representou 59%, enquanto no mercado externo representou 41%. E lá no segundo trimestre de 2022, a representação do mercado interno era de 53% e no mercado externo de 47%. E aí a gente observa que isso vai impactou diretamente a receita líquida da empresa em 15% negativamente. Então essa queda foi bastante forte, sentida aqui no segundo trimestre de 2023. E se observarmos essa receita líquida, foi de 4,2 bilhões de reais em relação ao segundo TRI de 2022, que reportou 5 bilhões de reais. E aí o que a gente observa é que o mercado externo realmente foi fortemente impactado, representando então da receita líquida total apenas 31%. E do mercado interno, representando aqui 69% da receita líquida total. Então, de fato, os resultados foram fortemente impactados através aí das quedas no mercado externo. Consequentemente, sua EBITDA ajustada foi impactada, saindo aqui suas margens de EBITDA de 37% para 31%, e, consequentemente, a gente vê que a exposição em celulose diminuiu bastante em relação ao segundo TRI 2022 e, consequentemente, a exposição no segmento de papéis e embalagens cresceu absurdamente. E aí, se a gente comparar esses resultados, só para vocês terem uma ideia, no segundo trimestre de 2022, só a EBITDA representada aqui por celulose era na casa de 1 bilhão de reais. E agora, no segundo TRI de 2023, é representado por 389 milhões de reais. Então, de fato, a exposição em celulose vai diminuir e essa é a estratégia da empresa também, buscar essa diminuição em celulose e aumentar a exposição em papel ondulado, no segmento de papelão, para ter mais previsibilidade em seus resultados. E aí, quando a gente observa em questão de celulose, a gente vê que em fibra curta foi impactado aqui em 18%. Então, de fato, foi impactado fortemente aqui a empresa neste segmento. E aí, se a gente pegar em fibra longa, a gente vê que também houve uma queda de 3%, e o custo caixa de produção, a gente vê que cresceu 7% em relação ao segundo TRI de 2022 versus segundo TRI de 2023 e cresceu 1% em relação ao primeiro TRI de 2023. Então a gente observa que o custo de caixa de produção aumentou em relação ao trimestre do ano passado, segundo TRI, e consequentemente o volume de vendas caiu e também o volume, a receita líquida também caiu. Aí, consequentemente, a gente vai ver impacto nos resultados da empresa. E aí, quando a gente pega em relação à representação sobre o fluxo de caixa, na EBITDA ajustada por tonelada, a gente vê que a celulose aqui representou R$ 1.162 por tonelada. Então, de fato, a gente vê esses resultados impactados. No papel cartão, a gente vê que houve um efeito contrário, ou seja, apresentou crescimento nesse segmento. Então, o volume de venda cresceu 4% em relação ao segundo TRI de 2022 versus segundo TRI de 2023, e o preço líquido disparou em 15% no segundo TRI de 2023 versus segundo TRI de 2022. E aí a receita líquida, consequentemente, disparou em 20%, reportando então 951 milhões de reais no segundo TRI de 2023 versus segundo TRI de 2022, que tinha sido reportado 795 milhões de reais. E aí, se a gente trazer isso aqui para o fluxo de caixa, o segmento aqui de papel e embalagem representou R$ 1.831 por tonelada e, de fato, é um crescimento bem importante aqui para a empresa. Em relação ao papel ondulado, a gente vê também crescimento, tanto no volume de vendas, que cresceu 1%, no preço líquido, que cresceu 6% em relação ao segundo TRI de 2022 versus segundo TRI de 2023, e também na receita líquida, que houve um crescimento aqui de 5% sendo reportado, um total de 1,2 bilhões de reais em relação ao segundo TRI de 2023 versus segundo TRI de 2022, que reportou aqui 1,22 bilhões de reais, um crescimento de 5%. E se a gente trazer isso aqui em relação ao fluxo de caixa da empresa, papéis e embalagens representou aí R$ 1.831 por tonelada. Então, de fato, resultados interessantes. Quando a gente analisa o fluxo de caixa livre da empresa, a gente observa que o investimento vem sendo aplicado trimestralmente muito forte. Então, R$ 1 bilhão praticamente aqui no segundo TRI de 2023, e lá atrás, no primeiro TRI de 2023, a gente viu a empresa investir 1,1 bilhões de reais. No segundo TRI de 2022, 1,5 bilhões de reais, e de fato vem aplicando aqui fortes investimentos, especialmente aqui no projeto Puma 2. E aí, a empresa também vem distribuindo os bons dividendos. Se a gente pegar aqui dividendos de JCPs, em relação aqui ao primeiro TRI de 2023, 381 milhões de reais, e agora em relação ao segundo TRI de 2023, 389 milhões de reais. E lá atrás, no segundo TRI de 2022,
reportar aqui em distribuição de dividendos 346 milhões de reais. Se a gente observar em relação ao segundo TRI de 2022 versus segundo TRI de 2023, a gente vê um aumento bem significativo na distribuição de dividendos. E se a gente comparar aqui o fluxo de caixa livre ajustado, a gente vê melhora tanto em relação ao primeiro TRI de 2023, quanto em relação aqui também ao segundo TRI de 2022. Então, de fato, a empresa vem melhorando aqui seus resultados TRI por TRI. E aí é muito importante a gente avaliar esse fluxo de caixa, porque esse fluxo de caixa é o que, de fato, mostra a capacidade que a empresa tem de honrar suas dívidas. E aqui na dívida líquida e alavancagem da Klabin, a gente observa que neste momento ela se encontra aqui na casa de 2,8 a 2,6 vezes a sua EBITDA líquida a dívida líquida sobre sua EBITDA. E aí a diferença dos dois é porque um mostra aqui em verde em relação à dívida líquida sobre a EBITDA dolarizada e o outro a gente observa a dívida líquida sobre sua EBITDA em reais. E aí a gente vê que de fato a Klabin vem bem tranquila, esse segmento sempre vai fazer com que a Klabin esteja um pouco alavancada, e aí a gente vê que em relação ao segundo TRI de 2022, ao terceiro TRI de 2020, ao quarto TRI de 2020, ao primeiro TRI de 2021 e até aqui quarto TRI de 2021, a empresa está muito bem em relação aos anos anteriores em relação à alavancagem. E aí essa dívida líquida representa aqui 19,5 bilhões de reais, onde a dívida bruta representa 25,5 bilhões e a empresa tem 6 bilhões aqui em caixa. Então, uma dívida aqui tranquila em relação ao fluxo de caixa. E quando a gente pega o cronograma de amortização da dívida, que a gente observa que existe uma dívida longa mesmo, que tem que ser honrada lá em 2029, de 5,4 bilhões, de fato, é uma dívida bem robusta, porém a gente percebe que num longo prazo, ou seja, até lá, a empresa vai gerar bastante caixa. E aí, se a gente observar, neste momento, o índice de cobertura aqui da dívida é bem tranquilo, ainda mais para o curto prazo, 2023, 2024, 2025 e até 2026, então nenhuma bronca nesse sentido. Aí, se a gente pegar em relação ao retorno que a empresa teve com seus acionistas, a gente vê que neste momento a gente observa um dividendo yield de 7%. E aí, como é feita essa distribuição de dividendos para os seus sócios, basicamente a política de distribuição de proventos é relacionada à sua EBITDA ajustada, ou seja, ao seu caixa. Então 25% do fluxo de caixa da empresa, caso a dívida esteja bastante controlada, ou apenas 15% se a dívida estiver acima de 2,5 vezes a dívida líquida sobre a EBITDA. E aí, se a gente pegar o patrimônio líquido da empresa, a gente vê que trimestralmente, a empresa vem gerando aqui crescimento no seu patrimônio líquido, especialmente aqui a acionistas controladores. Então, se a gente pegar aqui o patrimônio líquido lá em junho de 2022, era de 7,9 bilhões de reais. E aí agora a gente observa que em março de 2023 eles reportaram 10,6 bilhões e agora, nessa última atualização, um patrimônio líquido de 11,7 bilhões de reais. Então isso aqui gera valor para o acionista e é muito importante observar uma empresa bem gerida e, consequentemente, gerando valor para o acionista. E, pegando aqui aquele valor patrimonial, em relação às ações da empresa, isso representa um valor patrimonial de 2,10 centavos por ação. Então, de fato, aqui a gente observa que o patrimônio líquido em relação às suas ações representa aqui R$ 2,10. E como as cotações estão em torno de R$ 4,49 enquanto gravo esse vídeo, a gente pega uma relação de preço sobre seu valor patrimonial de 2,14 vezes. Ou seja, basicamente aqui estamos pagando mais de 2 vezes em relação ao seu patrimônio líquido se comprar a Klabin nesses preços. Aí só que tem um detalhe, a empresa precisa de pouco patrimônio líquido para gerar mais. Então, nesse segmento aqui é normal a gente observar preços sendo bem maior, precificando aqui 2 vezes o seu valor patrimonial. Então, nenhuma bronca nesse sentido. E aí, quando a gente avalia, por exemplo, o PL, aí a gente vai observar que está bem baixo e bem descontado em relação à sua média histórica. Então, nessas cotações aqui de R$ 4,49, em relação ao lucro, a gente percebe aqui que existe um PL aqui de 3,84 vezes. E aí, se pegarmos então o payout de 15%, que é o payout mínimo, em relação à EBITDA, então a gente não temos aqui o lucro líquido, e sim a EBITDA ajustada, a gente tem uma distribuição de dividendos aqui de 17 centavos. Em relação às cotações atuais, isso representa R$ 3,91. E se a gente pegar o payout de 25% em relação a EBITDA ajustada, isso representa 29 centavos sendo distribuído de dividendos. Nas cotações atuais, isso representa 6,46% de dividendo yield. Então, de fato, a empresa, no meu ver, ela está interessante, porém, quando estava ali na casa dos R$ 3,00, estava ainda melhor, e aí, consequentemente, na estratégia que você possa ter na carteira, na casa aqui dos R$ 3,00, a empresa fica extraordinariamente barata. E aí, pessoal,
Para finalizar, recomendo aqui o e-book sobre investimento, então Dinheiro sob controle, desenvolva hábitos financeiros saudáveis e alcance a estabilidade. E aí você vai conseguir controlar melhor suas finanças, tendo uma reeducação financeira, e eu compartilho neste e-book com vocês como eu realizei então essa minha reeducação financeira e como isso pode te ajudar também. Aí também compartilho com vocês minha estratégia de investimento, onde cito aqui os 5 pilares que sustentam ela e além disso mostra ali para vocês passo a passo de qual é o fundamento atrelado na minha estratégia de investimento para você se educar financeiramente e já começar a investir pensando na sua liberdade financeira / aposentadoria no longo prazo. Então, bem baratinho, preço competitivo para você adquirir conhecimento aí, um valor bem simbólico de R$ 25, que basicamente é mais barato do que qualquer pizza. Então, bem acessível para você que queira evoluir aí no mercado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então se inscreva no meu canal, deixa aquele like e até a próxima.